Olá, está começando mais um programa A Hora do Boi. Todos os ângulos da pecuária estão aqui. Eu sou o médico veterinário José Arthur Martins e no programa de hoje nós vamos tratar sobre agricultura de baixo carbono, que na pecuária torna o tema ainda mais importante em função das polêmicas em torno das emissões do setor. Antes da nossa entrevista, nós vamos conversar com os especialistas da Scott Consultoria, que vai nos trazer um tema de importância sobre o setor. E quem está conosco hoje, novamente, é a Jéssica Olivet, que fala diretamente do Centro de Inteligência da Scott Consultoria em Bebedouro, São Paulo. Jéssica, por favor, me traz uma notícia boa. José, tá difícil trazer notícia boa aí nessas últimas semanas, né? Muito pelo contrário, eu trago mais notícias ruins. O preço da arroba continua despencando em boa parte do Brasil. A gente vê as referências recuando mais ainda. São Paulo mesmo, um boi China que a gente falava aí a 290, 280 reais. Hoje a gente fala em 260 nas máximas. Então, conseguindo um negócio muito bom. Mas a referência aí já está querendo girar em torno dos 250, 255. Então, o ímpeto da indústria compradora está bem baixo. Acho que o que a gente pode tirar, às vezes, de um ponto positivo é a questão dos insumos, principalmente a alimentação, né? Soja e milho continuam em patamares muito baixos, então isso pode ser vamos dizer assim, uma boa coisa assim, para o produtor, no quesito de custo de produção. A gente tem visto que, por exemplo, no confinamento, o custo na diária tem diminuído devido a esse recuo aí na alimentação, nos produtos para alimentação, né, nesses insumos. Então, pode ser uma oportunidade de ter um custo de produção menor, principalmente nesse segundo giro de confinamento, e conseguir resultados ainda positivos, mesmo com o preço da arroba lá embaixo. O mercado futuro ainda continua, o mercado futuro do boi, né, ainda continua projetando preços bastante baixos, vai dando 240, 250 reais aí na arroba. Então, eu fiz algumas projeções, vamos dizer assim, e mesmo nesses preços, até 250 reais, ainda era possível, pensando no segundo giro, ter resultados positivos, porque a reposição também está mais barata, né? Então, é o que a gente tem que ficar de olho. E quanto ao preço dos insumos, essa questão da influenza aviária, né, que está acometendo ainda nenhum rebanho comercial, então, isso pode acabar trazendo um pouco mais de frouxidão também para os preços de milho e soja, porque a gente sabe que o setor de avicultura, de suinocultura, são os principais consumidores aí tem uma grande demanda, né, por esses dois produtos. Então, a gente pode ver preços mais frouxos aí também, se essa demanda vier menor, mas como ainda não atingiu nenhuma granja comercial, isso ainda não deve afetar, pelo menos por enquanto. Mas se acontecer, a gente acredita em algum impacto, sim, nesse sentido. Obrigado, Jéssica. Vamos ver se o cenário, pelo menos essa questão da gripe aviária, não evolui e espero que na semana que vem, pelo menos, o panorama seja um pouco melhor. Eu agradeço a tua participação, Jéssica, e até a semana que vem. Eu que agradeço aí o convite, até semana que vem. O canal A Granja Total Agro no YouTube tem muito conteúdo semanal para você. O programa A Hora do Grão traz todas as quartas muitas informações sobre mercado e meteorologia, com especialistas que ajudam na tomada de decisão. E para quem o assunto pecuária é o que mais interessa, a coluna do Pasto ao Prato com Fernando Furtado Veloso, tradicional na revista AGPEC, ganhou espaço também em nosso canal. Clique, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. E agora vamos à nossa entrevista desta semana. O nosso entrevistado é o professor José Fernando Piva Lobato, professor recentemente aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenador da Comissão de Pecuária de Corte da Farsul, a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. O professor Lobato possui um vasto currículo voltado à eficiência produtiva e reprodutiva nos diversos segmentos da cadeia bovina. Aposentou-se recentemente da universidade, depois de 50 anos, e contribuiu na formação de mais de uma geração de engenheiros agrônomos, médicos veterinários e, mais recentemente, de zootecnistas. Seja bem-vindo à Hora do Boi, professor Lobato. Esqueci alguma coisa no teu currículo ou não? Não, tá bem assim. Tá bem?
Bom, eu acompanhei na semana passada, né, um seminário promovido pela Farsul com o título Agropecuária e os gases do efeito estufa, vilã ou solução. E ali a gente, né, houve todo um trabalho apresentado por cientistas, né, brasileiros, basicamente, né, e que trouxeram a visão dessa questão toda das cadeias de carbono, né, e a mitigação dessas cadeias de carbono e todas as questões do efeito estufa e até que ponto, né, os gases e o efeito estufa ele é vilão ou não. Qual é o balanço, qual é o cenário da agricultura de baixo carbono no Rio Grande do Sul e, se possível, no Brasil? A agricultura. Primeiro, José Arthur, muito obrigado pela oportunidade de aqui estar. Espero ser feliz nessa breve exposição sobre um tema que eu quero deixar de ser polêmico. Gostaria de deixá-lo de ser polêmico e sim esclarecedor. Quando eu levei a proposta de um evento como este ao presidente Gedeon Pereira e à diretoria da Farsul, era justamente trazer mais conhecimentos de como produzir melhor e mais, ou seja, com produtividade, e também capacitar todos aqueles que participaram do evento e que continuam acessando no YouTube da Farsul, Gases de Efeito Estufa. Estamos lá com 1.488 visualizações. Era trazer mais conhecimento aos produtores de como produzir, repito, mais e melhor, ou seja, com produtividade. E também, não somente na área de grãos, mas também na pecuária de corte. Porque uma pecuária de corte sem fome, com oferta de pasto, ela engrandece o planeta, engrandece o solo. O que nós pretendíamos e trouxemos aos produtores, e repito, está acessível a todo e qualquer cidadão, inclusive ao cidadão leigo, né, que muitas vezes ouve disparates sobre aquecimento global, causadores especialmente pela pecuária de corte ou por ruminantes, desconhecendo que os ruminantes arrotam 95% dos gases emitidos pelos ruminantes ao transformar fibra, forrageiras, vegetações em proteína da melhor qualidade, expressa em carne e leite, com uma constituição melhor do que a pecuária, inclusive de alto grão, na constituição dos seus produtos. Nós queríamos trazer assim, alertar o produtor, produza mais e melhor e como. E ao mesmo tempo, vamos desmistificar, vamos ter mais conhecimentos de como, sendo injuriados, ou sendo dito que a pecuária tem que terminar, vamos terminar com os ruminantes, como nós temos visto em alguns países da Europa. Não, a pecuária faz bem para o ambiente quando bem conduzida. Uma pecuária sem fome, uma pecuária com oferta forrageira e com qualidade forrageira, não somente ter pasto, mas através de um bom manejo forrageiro, nós conseguimos produzir mais, melhor, e enriquecendo o ambiente pela captação de carbono. Bom, sintetizando, uma agricultura ou uma agropecuária de boa qualidade, tu vai contribuir, evidentemente, para as diminuições de emissão de carbono. Mas uma pergunta que fica, o segmento agropecuária do agronegócio, esse pessoal já absorveu a ideia da agricultura de baixo carbono? Para começar, creio eu que nem todos sabem o que significa uma agropecuária bem conduzida, ou como conduzi-la. Eu costumo dizer, José Arthur, que nós estamos apenas em 2023 e que temos muito pela frente para chegar nos produtores e todos eles. Eu dou um exemplo de pecuaristas no Rio Grande do Sul, que dados agora de janeiro passado, o Rio Grande do Sul tem 284.300 pecuaristas. Imagine chegar a todos, desde aquele que tem até 5 animais, 10 animais, ou aqueles que têm acima de 800. Então, se no Rio Grande do Sul é difícil nós chegarmos através de fomento da extensão rural, que estão trabalhando para isso, através do Senar, que chega ao homem do campo, nós precisamos chegar a todos. Então, imagine nesse Brasil imenso e tão diverso.
mas estamos somente em 2023. Eu lembro, ultimamente eu tenho lembrado que o curso de pós-graduação na nossa Faculdade de Agronomia, como também em Viçosa e Campinas, chegaram em 1965, 66. Portanto, nós somos jovens em pesquisa dentro das universidades, né, que foi, vamos dizer assim, o grande alento que nós tivemos com o início dos mestrados. Por exemplo, a tua faculdade veterinária, na época, já tinha um convênio com a Universidade de Hannover. Tá lá o Clinomóvel, né, simbólico Clinomóvel, né, um ônibus Mercedes-Benz com a clínica, né, do professor Merck. Né, recordo bem isso aí, eu quase que fui um veterinário. Então, assim, os conhecimentos estão aí e este evento que a Farsul, o Sistema Farsul patrocinou, foi com o intuito de trazer técnicos brasileiros que fazem pesquisa no Brasil. Veio a doutora Fabiana Vila Alves, hoje no Ministério da Agricultura, ela que é funcionária da Embrapa Gado de Corte, Campo Grande, o doutor Alexandre Ber, da Embrapa Sudeste, São Carlos, atual presidente da Brasileira de Zootecnia, da Sociedade Brasileira de Zootecnia, a Cristina Genro, gaúcha, da Embrapa Pecuária Sul, o professor Cimélio Bayer, do Departamento de Solos, que tem feito pesquisa no Paraná, tem feito pesquisa no Centro-Oeste brasileiro, do Departamento de Solos, mais voltado para a agricultura, né? E o professor Paulo Carvalho, também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com experimentos na área da produção animal. Né? Então, técnicos brasileiros que estão formando, parte deles, estão formando, continuam formando os técnicos que estão entrando no campo e que vão fazer a agropecuária dos próximos 50 anos. Ou seja, as novas gerações estão chegando ao mercado de trabalho com conhecimentos maiores do que eu tive lá nos meus anos 60, ou você teve nos seus anos 70. Você é quase tão longevo quanto eu, né? Um pouco mais jovem, apenas um pouco mais jovem, mas olhando, vamos dizer assim, com fé, acreditando, né? Com entusiasmo, né? Nós somos ainda jovens e temos muito a gerar nesse nosso ambiente, em que as universidades e as entidades de pesquisa, como a Embrapa e as entidades de pesquisa agropecuária estaduais, temos que gerar e fazer levar aos produtores. Cada vez mais. A transmissão dessa informação, né, Lobato? Bom, o seminário esse durou praticamente o dia inteiro, né, e entre várias discussões dá para, vamos dizer, um extrato de como equilibrar os dois binômios muito discutidos lá durante o seminário, que é produção e sustentabilidade, né, e ambiente e produção. Como fazer esse equilíbrio? Eu creio, a mídia, ou os leigos, ou aqueles que eu respeito, não querem que se explore os animais como produção de proteína animal. Esquecem eles que se nós pararmos com a exploração dos ruminantes, vão parar 49 segmentos industriais nesse país, que será o caos. Sim. Além de tirar os herbívoros do consumo de forrageiras num país tropical. Imagine tirar os animais que consomem pasto, forrageiras, pastos naturais, como o do bioma pampa, se retirarmos os ruminantes, os herbívoros, né, de como se transformará esse país numa imensa floresta. Haverá uma regeneração. Dizendo isso, insisto em repetir, a agropecuária conduzida dentro dos conhecimentos atuais e dos novos conhecimentos, ela mitiga. Porque, além de produzir mais, ela capta carbono. Nós aumentamos a produtividade, nós aumentamos a possibilidade de enfrentar as crises, né, de mercados, como uma que nós estamos vivendo, mais uma crise de mercados que nós estamos vivendo. Ou seja, a agropecuária com produtividade a um mesmo custo de emissão, produz mais e o balanço se torna positivo para o meio ambiente.
O mesmo se diz para a pecuária. Eu costumo dizer que não basta nós termos vacas se elas não desmamarem um bezerro por ano. E um bezerro bom. Não pode ser um garraio, um bezerro leve. Nós precisamos ter vacas que bem alimentadas, que, portanto, por unidade de produto produzido, ela vai continuar arrotando 95% dos seus gases. Mas ela, por unidade de produto, compensa por uma unidade menor de emissão por quilo de produto produzido. O mesmo nós podemos dizer de novilhos. No centro-norte do Brasil, chamam de boi. Eu até não gosto do termo boi, porque é um animal acima dos 4 dentes. Eu costumo dizer que nem a China hoje, por N motivos, não aceita animais acima de 4 dentes. Ou seja, a produção dos sonhados e desejados, novilhos precoces, que começou nesse Rio Grande do Sul em 1960, 61, com o primeiro trabalho feito para a redução da idade de abate de novilhos, sendo abatidos com 2 anos totalmente a pasto. Segundo trabalho em 1968, 69, já conduzido em São Gabriel, também mostrando que novilhos precoces, tendo coberto o período de inverno, 90, 100, 120 dias em pastagens introduzidas de inverno, há 60 anos nós sabíamos como produzir e continuamos querendo produzir todos que sejam novilhos precoces. Agora, a sociedade muitas vezes se preocupa com os setores alheios. Eu costumo lembrar, por exemplo, o período de verão neste Porto Alegre, nesse Rio Grande do Sul cáustico. Ninguém imagina que o Rio Grande do Sul é extremamente quente. Ninguém pensa no tráfego da freeway em direção ao litoral toda sexta-feira, todo domingo ou segunda-feira de madrugada. Ninguém pensa nisso. Todo mundo pensa no seu bem-estar, mas não pensa que aquilo ali é um aquecedor mundial. Sim. E aí olham para outros setores como sejam os culpados, com desconhecimento. Ou seja, a agropecuária, insisto, com boas práticas de plantio direto, por exemplo, plantio direto, que começou nesse Rio Grande do Sul, também eu recordo muito nos anos 80, o Paraná dando uma ênfase muito grande ao plantio direto, São Paulo, no sudeste de São Paulo, onde eu tive atividade profissional, há 40 anos, portanto, 35 anos, nós já sabíamos que certas práticas minimizam, engrandecem e se tornam exemplos para o mundo. Circulando na Europa, 2, 3 anos atrás, e 4 anos atrás também, é impressionante o que se vê de terra gradeada, solo revolvido. Não se vê máquina de plantio direto. Eles que têm uma janela de 6 meses. Caso contrário, os outros 6 meses são inverno e os animais estão dentro de galpões. Então, este Brasil, sim, com essa extensão territorial, um país tropical, com esse sul brasileiro subtropical, tem condições, sim, de continuar gerando mais conhecimento, formando as novas gerações que vão fazer o agronegócio, imagine, nos próximos 50 anos. Pelo que a gente pode deduzir, embora opiniões em contrário, uma boa produção agropecuária, um bom trabalho a campo, forrageiras e animais de qualidade, ele torna essa cadeia do carbono produtiva e não antiprodutiva, ou seja, o sistema não é... Capta carbono e poderemos vender. E pode ser... Pois é, exatamente sobre isso aí que foi levantado durante o seminário, a questão da monetização da cadeia de carbono, e que, embora tenha sido tratada como um ganho marginal, diante da excelência do produtor rural na produção de alimentos, a descarbonização das cadeias produtivas também pode gerar uma fonte extra ao produtor, ou não? Sim. A quem se dedica mais à questão de valores, eles dizem, no caso do secretário Domingos, será um ganho marginal. O grande ganho é o produtor ter produtos certificados de origem de uma produção que preserva o ambiente e enriquece o meio ambiente. Ou seja, vai agregar um certo valor
não vai ficar milionário com aquilo, mas aquele ganho dito, entre aspas, marginal, é um ganho que vai permitir a ele colocar os seus produtos com um selo diferenciado. E aí agregar mais valor ao seu produto. Um selo de E qualidade. mais a tranquilidade de que está produzindo bem. Ele pode se expor e dizer, aqui se produz com ganhos em produtividade e qualidade ambiental. Tá? Então, eu vejo isso, mas assim, estamos iniciando. Isso está sendo valorizado. E aqueles que têm condições, ou passarem, vamos dizer assim, a querer mais conhecimento de como produzir mais e melhor, com ganhos ambientais, será realmente um ganho adicional que difícil avaliar, mas é aquele que poderá vender melhor e ter o seu produto, um produto desejado pelo consumidor. Bom, ou seja, temos um bom caminho pela frente aí, né? Mas Insisto em dizer, estamos somente em 2023. O que será dos próximos 50 anos? Temos muito que andar pela frente ainda. Mas foi levantado por pelo menos 2 palestrantes de que essa história da agricultura de baixo carbono, mitigação, né, efeito estufa, ele é mais ou menos como a Santíssima Trindade. Ou, como disseram alguns, estavam fazendo a pregação para convertidos. Como levar essa informação para o ambiente urbano, né? Para que a gente não tenha os problemas que a agricultura ou o setor do agronegócio vem tendo de segmentos que tratam, né, como tu mesmo disseste, não, tem que acabar tem que tirar todos os bovinos do campo, tira os ruminantes, porque eles estão provocando o efeito estufa. Quando foi comprovado, inclusive em trabalhos apresentados, de que, pelo contrário, o efeito é extremamente positivo. Como levar essa informação ao público urbano de que não, como eu disse, né, é a Santíssima Trindade, tu tem que acreditar, tu sabe que existe, mas é de difícil visualização, vamos dizer assim. Como levar essa informação para o público urbano? A captação de carbono é palpável, né? Exatamente. Isso é a ciência que mede, nos mostra que, se bem conduzido, nós realmente estamos enriquecendo o nosso ambiente. Eu acho assim, este evento, quando eu levei o presidente Gedeão, eu disse trazer mais conhecimento aos produtores, mas também trazer argumentos a eles, produtores, que quando num meio urbano, nas suas relações urbanas ou familiares urbanos, que eles tenham mais conhecimento e argumentos para dizer assim, não é como aqueles que não querem a exploração animal estão argumentando. Nós fazemos assim e assado e produzimos melhor nesse detalhe, com mais conhecimento. Ou seja, chegar, no caso, aos produtores que estão produzindo melhor, capacitá-los a ser advogados daquilo, da maneira que produzem, mostrando que estão produzindo bem e bem para o meio ambiente, e com isto disseminar, vamos dizer assim, advogados, tá? Defensores da causa da agropecuária brasileira bem conduzida. Tá? E com isso disseminar, multiplicar conhecimentos, despertar novos interesses, e aí cada um, vamos dizer assim, se capacitando à sua maneira, dominar o assunto e ter argumentos para defendê-lo. Então, para isso, dias de campo, uma jornada como esta, dias de campo de produtores, como diz o hino gaúcho, né, que diz que, lá pelas tantas do hino gaúcho, sirvam suas façanhas de modelo a toda a terra. Né? Ou seja, dias de campo com produtores, colegas nossos, novas gerações que estão no campo, fazendo o melhor, e com isto, sim, entre aspas, sirvam as suas façanhas de modelo a todos os outros que vêm a seguir, procurando melhorar o meio ambiente. Ou seja, como disse inicialmente, 284 mil pecuaristas no Rio Grande do Sul, no Brasil são cerca de 2 milhões e 500 mil, 2 milhões e 500 mil, 2 milhões e 600 mil, um dado que eu tenho de 7, 8 anos atrás, nós podemos chegar a todos eles. E um programa como este ajuda a chegarmos a estes produtores e que eles parem para pensar e procurem cada vez mais se interessar e saber mais de como produzir mais e melhor, avançando nos seus métodos de plantio, de manejo animal, de qualidade forrageira, de sanidade animal, de potencial genético animal, que produza mais com menos emissão de gases.
eu faço um apelo, trate de pôr brinco nas suas vacas. Trate de pôr brinco nas suas vacas, dê nome para as suas vacas. Se for 5 ou 10, é fácil dar nome. Agora, se for 500, bote um brinco, porque ela entra com 50% da capacidade de produção de um novilho precoce dos sonhos. Ela é tão importante quanto o touro melhorador. Ela entra com 50%. Portanto, o touro tem nome, é desejado. Agora, as vacas também têm responsabilidade nisso. E por isso você tem que saber quais são as vacas produtivas e as vacas não produtivas que devem ser descartadas. Isso fará bem ao meio ambiente e ao seu bolso. É a disseminação de informação com qualidade, né? Lobato, eu agradeço demais as tuas análises, as tuas informações, principalmente sobre esse seminário, que trouxesse aqui para nós nessa Hora do Boi. Eu agradeço a tua participação e eu queria deixar um espaço aqui para as tuas considerações finais. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade, pessoal de apoio nesta gravação, e dizer àqueles que terem a oportunidade de nos assistir, acesse a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, o seu YouTube, Farsul YouTube, e lá poderão desfrutar, em qualquer canto do mundo, né, essa atividade do dia 20 de maio passado, extensa, portanto, acessem quantas vezes quiserem para assistir as 5 palestras, alguns comentários também, e que levem isso para o campo, para o seu setor de produção, leve isto e dissemine isso que aí está. E algo muito importante que eu gosto de salientar. Nós fomos atrás, aliás, nem fomos atrás, nós sabíamos onde estavam 5 pesquisadores e 2 professores, e os pesquisadores não deixam de ser professores, nacionais, e tem se notabilizado internacionalmente pela qualidade, pela referência que estão se tornando, ou já são referência, na condução de pesquisas que mostram que a agropecuária brasileira, bem conduzida, ou seja, com proteção de cobertura vegetal, com oferta de pasto, como eu insisto, com qualidade forrageira, estão fazendo bem para o mundo e estão se tornando referências, tanto é que os trabalhos gerados por eles estão publicados nas revistas técnico-científicas em inglês de circulação internacional. Ou seja, o Brasil hoje é uma referência que está sendo citada, graças a técnicos como estes 5 que nós tivemos a oportunidade de trazê-los ou estar em Porto Alegre para fazer este evento que eu espero se multiplique no conhecimento, para o conhecimento de todos. Assista YouTube da Farsul e assista ao seu tempo, talvez num dia de chuva, ou mateando aqui no sul, numa madrugada ou noite, cada um dos 5 palestrantes e dissemine o conhecimento que ali está. Obrigado, professor Lobato. Nós estamos encerrando essa edição desse programa e, como sempre, deixe o seu like, ative o sininho para receber informação qualificada toda semana. Nós voltamos na próxima semana. Até lá!